Olá, meu nome é Edson e hoje eu vou falar sobre o meu trabalho de doutorado com o título Modelos Atencionais Fracamente Supervisionados baseados em mapas de ativação para a classificação de ácaros dos citros e outras pragas. Meus orientadores são a Sandra Ávila e o Hélio Pedrini. A principal motivação do nosso trabalho vem dos prejuízos e perdas causados pelas pragas e vetores de doença da citricultura. 17% das perdas de produção vem de macroinsetos, que tem muitos trabalhos relacionados. Agora, 11% das perdas de produção vem de ácaros microscópicos, e eles têm poucos trabalhos relacionados na literatura. Esse vídeo mostra o quão difícil é coletar imagens em campo, principalmente com problemas de blur e de foco e luminosidade utilizando dispositivos móveis e lupas. Para sanar esses desafios, nós precisamos de uma abordagem que maximize a capacidade de extrair características de pequenas regiões, gere mais imagens representativas do domínio e economize o tempo de rotulação das imagens. Então, nós escolhemos o aprendizado fracamente supervisionado, mais precisamente supervisão inexata, que trabalha com algum nível de label, mas que não seja suficiente para efetuar a tarefa que nós gostaríamos, como, por exemplo, o aprendizado por múltiplas instâncias. Nós temos um conjunto de imagens que a gente dá o nome de bags e nós queremos performar nossas tarefas com instâncias ou patches desse problema, que não tem rótulos. Os rótulos estão presentes somente na bag. Outro tipo de aprendizado por supervisão inexata são os mapas de ativação. Eles trabalham com um conjunto de pesos multiplicados pelos mapas de características que se tornam um mapa de saliência. Esses pesos, eles são conseguidos de alguma forma, e cada método, como o CAN e o GradCAN, consegue esses pesos de forma diferente. Os mapas de ativação baseados em atenção, eles conseguem esses pesos através do cálculo e otimização das redes neurais. Uma rede neural comum, ele trabalha com um conjunto de convoluções, seguida por uma camada de pooling e uma camada de classificação. O aprendizado por mapas de ativação baseado em atenção coloca um módulo ao final das convoluções que consegue calcular os pesos através de um processo de otimização, que é o processo normal de treinamento das redes, gerar os mapas de ativação e fazer com que esses mapas de ativação influenciem na predição final. Os pesos, eles são calculados enquanto estão sendo otimizados pelo treinamento das redes. Para o nosso trabalho, nós tivemos que gerar uma base de dados que nós chamamos de Citrus Path Benchmark, ou CPB, que contém 6 classes de ácaros distintas e mais uma classe negativa. Hoje, por facilidade, estamos trabalhando com dois tipos de imagens ou duas classes. A classe chamada de positiva, que contém ácaro, e a classe chamada negativa, que não contém ácaro. A nossa base tem aproximadamente 60% de imagens de treinamento, 20% de imagens de validação e 20% de imagens de teste, totalizando 10.816 imagens. A partir da Citrus Path Benchmark, nós produzimos outra base chamada Noiseless Citrus Path Benchmark, onde nós removemos as imagens borradas e as imagens com problemas de luminosidade. Essa base, como eu falei anteriormente, tem somente duas classes, com imagens positivas e imagens negativas, e conjunto de treinamento de 75% do treinamento da CPB e validação de 75% do treinamento da CPB. Não geramos um conjunto de testes para simular o que acontece em campo. Em relação à nossa metodologia,
Nós publicamos um artigo no CVPRW com o nome Métodos Fracamente Supervisionados de Aprendizado por Múltiplas Instâncias Guiados por Mapas de Saliência, ou MIL-Guided. Ele é um método em etapas para fazer com que uma arquitetura de múltiplas instâncias seja treinada como uma arquitetura totalmente supervisionada. Na primeira etapa, nós geramos o nosso bag model através do treinamento com as imagens originais, ou nossas bags. Na segunda etapa, nós utilizamos o GradCam para gerar mapas de ativação e um método de seleção de patches para recortar patches ao redor das ativações e gerar uma nova base para a terceira etapa, que fine-tuna nosso bag model, gerando nosso instance model. Esse instance model, ele gera predições para cada instância e as predições são aglomeradas em um método de avaliação ponderada que faz a predição final. A partir desse método, nós criamos o método fracamente supervisionado de aprendizado por múltiplas instâncias, baseado em atenção e guiado por mapas de saliências, Attention-Based MIL-Guided. Esse método tem os mesmos 4 passos, porém traz para dentro da arquitetura a criação dos mapas de saliências, através dos mapas de ativação baseados em atenção. Nós colocamos um novo módulo dentro da arquitetura e agora a arquitetura consegue fazer a inferência dos mapas de saliências diretamente dela, além de inferenciar as possíveis classes. Como já dissemos, nós calculamos os pesos através de uma nova fórmula ou uma nova formulação para mapas de ativação, chamada mapa de ativação com 2 pesos, ou 2-1. Essa formulação matemática, ela traz pesos lineares, como nos mapas de ativação anteriores, mas também traz mais um peso, que é o expoente de uma constante. A constante interação entre os pesos lineares e os pesos do expoente melhoram a localização e a inferência do número de regiões de interesse para regiões muito pequenas. E o denominador faz com que o máximo do resultado para cada um dos feature maps seja 1. Nos nossos resultados, nós mensuramos o que ficou pendente do MIL-Guided para quando evoluiu para o Attention-Based MIL-Guided. Nossos primeiros resultados, nós tentamos trabalhar com bag model e tentamos avaliar qual a influência do ruído no nosso Attention-Based MIL-Guided e qual a influência do dropout nesse nosso método. Na esquerda, nós podemos ver no gráfico que o treinamento com a remoção de ruídos, ou seja, Noiseless CPB, superou o treinamento na CPB. A regularização não é boa para nosso modelo de atenção. Em relação ao Instance Model, nós vimos que o melhor resultado foi atingido quando nós treinamos na base conhecida como CPB, ou seja, quando as imagens contêm imagens com ruídos. E nós vemos que o fine tuning já não é mais necessário para o nosso Attention-Based MIL-Guided, sendo que quando nós cortamos as imagens com o GradCam, o melhor método acontece quando nós fazemos o fine tuning do bag model e quando nós cortamos utilizando o 2-1, o melhor método acontece quando nós fazemos o fine tuning da ImageNet. Depois de saber a melhor configuração para o nosso Attention-Based MIL-Guided, nós comparamos ele com a literatura. Nós utilizamos um método chamado de Attention-Based Deep MIL, outro chamado WideCat, que são, respectivamente, um método de múltiplas instâncias e outro método de mapa de ativação, e também com o nosso antigo MIL-Guided. No caso do Attention-Based Deep MIL e WideCat, o Attention-Based MIL-Guided ele foi melhor tanto somente utilizando o bag model quanto utilizando o bag model e instance model. No caso do MIL-Guided, nossa
nossa formulação final, utilizando o treinamento do Bag Model sem ruídos e o Instance Model com ruídos, trouxe o melhor resultado, atualizando o estado da arte. Bom, aqui nós podemos ver que o T1 ele gera ou inferencia mais regiões para serem cortadas para o treinamento do Instance Model. Também as regiões são menores, ou seja, elas aparecem cobrindo somente o corpo dos ácaros, diferente do que acontece com o Gradcan e o Adcan, que tem regiões maiores e transbordam, às vezes, o tamanho dos ácaros, com uma predição de um menor número delas. No caso do Attention Deep 1000, como é uma arquitetura que utiliza múltiplas instâncias, quanto mais perto do vermelho, mais aquela instância tem a probabilidade de conter um ácaro. Essa é uma forma de atenção espacial que o Attention Deep 1000 tem. Depois de nós avaliarmos na nossa base, nós avaliamos em uma base chamada IP102, que ela é a única que nós encontramos na literatura que também contém ácaros. Nós vemos, nesse caso, que o MIL-Guided supera o Attention Base MIL-Guided por um pequeno valor, de no mínimo um ponto percentual que é dado no F1 Score. Também nós conseguimos ver que esses valores são atingidos pelo Bag Model, sendo que se a gente utilizasse um Instance Model, ele não faria sentido. Isso já dá para ver com o uso do Attention Based Deep 1000. Quando nós recortamos as imagens, principalmente onde os insetos são salientes, nós destruímos parte das características do inseto. Aqui nós podemos ver uma comparação entre os mapas de ativação gerados pelo Bag Model do T1 e o Bag Model do Gradcan. Nós conseguimos notar que os mapas de ativação do T1 eles estão mais espalhados pelo corpo dos insetos e conseguem gerar melhores bounding box para sua localização fracamente supervisionada. Usualmente, o Gradcan ultrapassa as bordas dos insetos, como aconteceu nos ácaros, e às vezes estão localizados em pequenas regiões, que são as regiões que extraem melhor características para classificação. E talvez por isso tenha esse gap de 1% entre o Attention Based MIL-Guided e o MIL-Guided. Quando olhamos para os ácaros, nós tentamos visualizar o que acontece com modelos treinados na CPB, tanto do Bag Model quanto do Instance Model, e verificar se eles conseguem entender o que são ácaros em uma base diferente, que é a IP102. O T1, treinado também na IP102, teve um dos melhores resultados. Em relação a isso, o Gradcan e o Adcat ainda continuam passando pelo tamanho das áreas dos ácaros ou às vezes fazem um highlight somente em algumas áreas específicas desses ácaros. As conclusões que nós tivemos são as seguintes. Nossos resultados mostram que o ruído em imagens com regiões de interesse muito pequenas atrapalham o processo de treinamento. Por outro lado, o ruído em imagens salientes ajuda a treinar os modelos. O T1 mostra uma melhor capacidade de destacar as áreas de ácaros do que os métodos da literatura e consegue apontar um número maior de regiões que os outros métodos. Em relação aos insetos de ácaros da base IP102, o T1 cria mapas de ativação mais confiáveis e destaca uma quantidade maior de áreas. No entanto, a consequência da melhoria dos mapas não se converte em aumento da acurácia ou medida F1. Nossos resultados são de 92,4% na CPB e 91,8% de medida F1, com apenas 8,1 milhões de parâmetros. No caso da IP102, 69,5% de acurácia e 69% de medida F1, com apenas 4,1 milhões de parâmetros.
Gostaria de agradecer a todos que assistiram o meu vídeo até aqui. Muito obrigado.